The Girl from Handoshaten é uma manhwa de comédia, romance, slice of life. Choi Jung-woo é um guri que odeia a escola. Quem nunca, né? Por causa de traumas do seu passado que o fizeram ser um recluso social. Seu único momento feliz é quando se socializa em um chat aleatório. Isso me lembra muito o UOL bate-papo que existia antigamente, onde você entrava em salas de bate-papo e com tema específico ou tema livre também, posso dizer que era uma terra de ninguém naquela época. Enquanto ele navega por esse chat, ele conhece uma garota da sua escola. Mal ele sabia que isso seria o início de vários acontecimentos que mudariam sua vida para sempre. Mas antes de começarmos essa história, se você é novo aqui no canal, fazemos resumos de recomendações de mangás e manhwas, de vários estilos e gêneros. E se quiser continuar recebendo nosso conteúdo novo, se inscreva e dê seu like, que também é muito importante. Se você tem alguma sugestão de conteúdo que queira um resumo, ou recomendar alguma obra também, pode deixar nos comentários abaixo, que com prazer irei ler a obra sugerida. Começamos com nosso protagonista na escola fazendo seus monólogos de quão odeia e irritante ele acha que a escola é. Ou seja, todo mundo precisa estar reunido no mesmo local e se socializar. As pessoas tendem a criar grupinhos e ficarem juntos para conversar e se divertirem sozinhos na maioria dos casos. No caso, ele estaria implicando ciúmes e inveja. Ele pensa que para ter amigos agora é só morrendo e nascendo novamente. Enquanto ele pensava sobre isso, ele iria sacar seu celular debaixo da mesa, quando de repente Lee Tae-young lhe pede seu celular emprestado. Forçadamente, claro. Com medo de confrontá-lo, já que Lee é considerado um cara extremamente agressivo, já conhecido por ele, o protagonista até tenta pensar em confrontá-lo, mas mesmo assim acaba emprestando seu celular. Essa era a primeira semana de aula. Ao que parece, ele não estava sofrendo bullying nem nada do tipo, com exceção de algum abuso de Lee Tae-young, que tomava seu celular emprestado e gastava seus créditos. Imagino que nosso protagonista sofre aqui é o chamado fobia social, que seria o medo de se comunicar com as pessoas. Ou seja, seu medo é tanto que chega a ser invasivo. A pessoa começa a se sentir mal, tipo várias coisas, dor de cabeça, suar e por aí vai. Então, Jung lembra que as horas felizes que ele tem é quando está conversando com alguém de forma descontraída. Espera, mas isso não é contraditório ao que você acabou de falar, caraca? Então, ou seja, quando ele pode se conectar a um chat aleatório, onde ele será posto para conversar com uma pessoa pelo sistema. Isso me lembra o bate-papo da UOL do início dos anos 2000, onde tinha um chat com tema livre que as pessoas podiam conversar aleatoriamente, mas com a diferença que era mais. Era um grupo de pessoas, então a bagunça era sempre imensa. As conversas seguintes são todos papos aleatórios do chat mesmo. Inclusive percebi aqui que os gringos usam bastante LOL em suas palavras, o que substituiria pelo kkk brasileiro. Então a diversão dele seria papos aleatórios, onde o primeiro que desconectar seria o perdedor. E por algum motivo ele quer conversar diretamente com garotas. Se fosse por esse motivo, por que não tentar um aplicativo de namoro ou algo similar? Assim ele começa a conversar com alguém que se identifica como uma colegial. E eles conversam por um bom tempo, uma conversa bem longa. Essa é a conversa que vai mudar a vida dele a partir daqui. Assim, no final, eles pedem recomendação de música. Isso é uma boa forma de terminar uma conversa. Então, no dia seguinte, Jung chega cedo na escola. Como ele não gosta de aglomeração, ele chega mais cedo quando ainda não há ninguém. Então, ele finge que está estudando, quando na verdade só está dormindo mesmo. Aparentemente, algum aluno é encarregado da limpeza antes da aula começar. E essa semana, uma garota é designada para essa tarefa. Já pela manhã, a garota do chat mandava mensagem para Jung, falando que era estranho, pois dizia exatamente que havia um garoto dormindo na sala logo cedo. E ele estranhou isso e disse para ela ir dar um oi para esse garoto. Afinal, seria um novo amigo para ela. Ele teria que tirar a prova, pois a descrição dela batia exatamente com o que estava acontecendo na sala. Logo ela se aproxima para dizer oi para ele e se apresenta. Seu nome era Yeon Suga e era a primeira vez que Jung estava falando com uma garota, além de sua própria mãe na vida. Nota-se claramente que ele não sabe como conversar com uma pessoa de modo normal. Assim que estão se apresentando, entra o pessoal da sala e Suga sai de perto. Durante a aula, ela manda mais algumas mensagens para ele, falando que foi se apresentar logo e confirma que a menina do chat aleatório realmente era Suga. Ele a pergunta por que uma garota está usando um chat aleatório. Ela responde simplesmente porque estava precisando de conselhos amorosos. Né? Porque com certeza chats aleatórios são os melhores para isso. Ele ainda fala, não é como se ela não tivesse amigos para isso. Afinal, ela estava rodeada de amigos durante a aula de educação física. O motivo era bem simples. Ela apenas não queria que ninguém da sala descobrisse. Após algumas encrencas durante o jogo de futebol, Jung acha que descobriu por quem Suga tem o seu crush, que no caso seria o representante de sala Lee Dae-young, o mesmo que consegue livrar ele de apanhar durante o jogo de futebol. Perceba que até aqui ela envia diversas mensagens para ele, tipo, muitas mesmo. E uma dica para a vida é que se você for falar com estranhos por qualquer meio, nunca fale de coisas pessoais ou de endereços ou números.
Após algumas conversas com Suga durante a sala de aula, John resolve descobrir as preferências do representante de classe para dar conselhos amorosos a Sunga. Na semana seguinte, ela vem transformada conforme seus conselhos. Meus amigos, o protagonista dá uma de Hit, conselheiro amoroso, e parece que deu certo até o momento. E obviamente ele estava com sentimento de satisfação e infelicidade. Mas, enquanto conversava com seu amigo no treino de futebol, uma bola vem em sua direção, e por reflexo ele acaba segurando essa bola, que acertaria uma garota que estava logo atrás dele. Uma rua já apresenta ela logo aqui, chama-se Parque Ramin. Na verdade, ele dá quase uma descrição completa da personagem. Na verdade, ele apresenta vários personagens no qual não abordarei aqui porque eles vão aparecer só mais pra frente na obra. O motivo dele ter segurado essa bola era bem simples. Ele não queria ir longe para buscá-la e acabou fazendo sem querer uma boa ação. Mais tarde, na lan house, enquanto estava afundado em pensamentos, seu telefone tocava loucamente. A mesma menina de anteriormente se incomoda e vai falar com eles, por causa do seu telefone. E assim ele se reconhece como colega de escola. Aqui eu queria relatar a conversa deles para vocês, porque acontecem várias cenas engraçadas. Então não quero deixar spoilers para quem ainda pretende ler, mas por incrível que pareça não tem nenhuma cena relacionada a Haiti nem nada do tipo. No dia seguinte, era o dia da escolha de clubes. Como John pretendia se aproximar de Sunga, ela mesma já tinha dado a dica de qual clube entraria, que seria o mesmo que o representante de classe, o clube de debate. Mas o que ele não esperava era que Lee Tae-young e Park Ramin também entrassem nesse mesmo clube. Achando que iria ficar sozinho em um canto, Sunga o chama para sentarem junto com a turma deles. Inicialmente, sem nenhum assunto, mas ele lembra-se que ela tagarelou tanto antes com ele que praticamente já a conhecia, como gostos musicais, música, filmes, etc. E nesse momento que chega Tae-young, o bullyingando, ele até tenta confrontá-lo, porém acaba levando uma surra sem precedentes. Ele estava achando que Lee iria parar novamente, porém ele nem estava ali e acabou que foi a briga de um lado só. Mas percebemos aqui que Tae-young tem alguma treta de anos atrás com Joo, até o capítulo que o Lee não havia sido revelado ainda. Sendo assim, depois temos algumas conversas no chat com a Sunga sobre esse assunto, e alguns monólogos de tristeza do protagonista. Lee cria um grupo para que todos eles pudessem combinar uma ida ao cinema. Do lado de Sunga, ela recebe uma solicitação de amizade pelo Facebook, no qual acaba aceitando achando que era o Lee. Porém, era um cara desconhecido que manda foto dos locais que ela frequenta, e dizendo que quer vê-la. Sim, esse cara é um stalker no qual ela já conversava há tempos atrás, e estava bloqueado, e acabou descobrindo todos os locais que ela passa. Assim, Suga começa a agir de forma estranha na escola, e não mandar mais mensagem no chat aleatório. Isso era bem perceptível durante a aula, que até tento perguntar a ela, mas provavelmente ela não falaria algo assim. Então Joo sabe que ela poderia desabafar pelo chat, então ela comenta que deu o número para uma pessoa estranha no qual ela falava antes. E o cara começou a persegui-la e acabou achando-a. Assim, após pensar um pouco sobre o assunto, John resolve tentar ajudá-la, pois ela já não estava nem indo mais para a escola por causa do pavor que estava passando. Como ele recebeu 3 fotos dela com locais conhecidos, ele acaba percebendo que todos os horários estavam sempre depois das 6 da tarde, mesmo sendo tirada de dias diferentes, o que significava que o stalker era um estudante ou estava trabalhando. Assim também ele passa dicas para ela, como não andar sozinha na rua, trocar roupas e estilo de cabelo, privar redes sociais, coisas bem básicas que devem funcionar muito bem. Parado em frente a uma das cafeterias tentando achar o stalker, ele encontra Ramin, e nessa conversa ele percebe que as fotos foram tiradas todas pela manhã de um domingo, assim percebendo que a possibilidade é alta de encontrá-lo durante o domingo. Assim, o dia do cinema cairia no mesmo dia que provavelmente ele apareceria. Então ele finge uma ligação com a Sunga no meio de um monte de gente, para tentar ser perseguido por ele para um beco. Nunca façam isso, mas a ideia é que não daria para checar cada pessoa, então pode-se dizer que neste caso ele foi inteligente. Então ele faz isso enquanto vai para um local isolado. E tadã! Não é que dá certo? Porém, termina aqui o 10º capítulo dessa obra, enquanto começa a ficar cada vez mais interessante. Comente aqui caso você curtiu, está lendo ou pretende ler, ou se você quer que eu traga mais. Peço para você se inscrever no canal e dar like. Isso ajuda pra caramba a continuar trazendo mais conteúdos de mangás e manhwas. E também faço lives de leituras no site Roxinho. Michael Ribeiro. Antes de sair, observe meus cabelos ao vento.